Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 29 de outubro. Marcos, capítulo 11. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, : Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser, : Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. Se alguém vos disser, : Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram, : Que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes, como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo, : Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino de nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. A figueira seca, a purificação do templo. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira, : Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo, : Não está escrito, : A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E, sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, : Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes, : Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, : Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando tiverdes orando,
perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes também, vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Interrogação acerca do batismo de João. E tornaram a Jerusalém. E andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele e lhe disseram, : Com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes, : Também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo, : Se dissermos, do céu, ele nos dirá, : Então por que o não crestes? Se porém dissermos, : dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus, : Não sabemos. E Jesus lhes replicou, : Também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. A parábola dos lavradores malvados. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12. E começou a falar-lhes por parábolas, : Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a alguns lavradores, e partiu para fora da terra. E, chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram. E a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo, : Ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si, : Este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos? E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o, foram-se. Interrogação acerca do tributo. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E, chegando eles, disseram-lhe, : Mestre, sabemos que és homem de verdade, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes
com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então, ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes, Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram. E disse-lhes, De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram, De César. E Jesus respondendo disse-lhes, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Os saduceus e a ressurreição. Então, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo, Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher, e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher, e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou, e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado a descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. E, acerca dos mortos, que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo, Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. O primeiro de todos os mandamentos. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe, O primeiro de todos os mandamentos é, Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse, Muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. O Cristo, filho de Davi. E, falando Jesus, dizia, ensinando no templo, Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo, O Senhor disse ao meu Senhor, Assenta-te à minha direita,
até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Jesus censura os escribas e, ensinando-os, dizia-lhes, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. A oferta da viúva pobre. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. O sermão profético, o princípio das dores. E, saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha, que pedras e que edifícios! E, respondendo Jesus, disse-lhe, Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E, assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular, Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer, Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. O sermão profético continua, a grande tribulação. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito estar onde não deve estar,
quem lê, que entenda? Então os que estiverem na Judéia não fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, que não volte atrás para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve, desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo. O sermão profético continua, a vinda do Filho do Homem. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Vou até repetir esse versículo 31 do capítulo 13. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O sermão profético continua, a vigilância. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Amém. Você terminou de ouvir a leitura do dia 29 de outubro. Você ouviu os capítulos 11, 12 e 13 do Evangelho segundo Marcos. Sempre estou incentivando você não somente a ouvir a leitura da Bíblia que eu estou gravando uma tabela, um plano anual da leitura. Esta tabela está indo para o meu site, neusabaldini.com. Você já encontra lá 3 planos da leitura da Bíblia de maneira diferente, mas a Bíblia completa. E estou sempre alertando e chamando a atenção do quanto a palavra de Deus tem nos ensinado, tem nos corrigido, tem nos alertado,
principalmente aqui quando o Senhor Jesus está alertando aos seus discípulos que eles vigiassem, porque eles perguntam o que ia acontecer no fim dos tempos. E o Senhor Jesus disse no versículo 8 do capítulo 13: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome. Isso será o princípio de dores. Então, nós estamos vendo que tudo isso vem aumentando muito o número no mundo, dos terremotos, das pestes, da fome. E Deus tem enviado sinais no céu, na terra, no mar. Mas a incredulidade do homem é muito grande. Parece que a incredulidade vai aumentando à medida que o tempo do fim está chegando. E nós temos uma missão: pregar a verdade, falar a verdade e viver a verdade. Não adianta somente pregar, temos que viver a verdade. Temos que alertar a todos. Nós devemos começar pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa parentela, por onde andarmos, testemunharmos de Jesus na nossa vida e anunciar que Jesus está voltando. Mas com certeza muitos nem sequer querem ouvir e não acreditam. Mas o que está na Bíblia, tudo isto vai acontecer. E aqui o Senhor Jesus disse, o versículo 31 do capítulo 13, que eu já li 2 vezes, vou ler a terceira: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Versículo 33, o Senhor Jesus diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, no versículo 35 ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Então, o Senhor Jesus está falando através da sua palavra que o que nós temos que viver é uma vida de obediência, de santidade, renunciar todo o desejo da carne, o pecado, e vivermos em constante vigilância, porque a qualquer hora a trombeta pode tocar e o Senhor arrebatar a sua igreja na terra, ou podemos ser chamados individualmente. Eu posso ser chamado agora, Deus me levar. A trombeta vai tocar para mim e eu vou embora. Mas eu não sei do tempo que eu vou viver na terra. Quem sabe é Deus. Sei uma coisa, eu tenho que estar preparada. Não posso deixar para me preparar amanhã. Eu tenho que estar preparada agora, hoje. E esta palavra eu deixo para você, que está ouvindo esta palavra que eu estou gravando. Se porventura em sua vida tem alguma coisa a ser consertada, conserte hoje. Porque acreditar em Deus, até o diabo acredita. Não é o acreditar em Deus que nós vamos entrar no céu, não. É estarmos em comunhão com Ele, com a sua palavra, estar fazendo parte de uma igreja. A igreja não salva, a religião não salva, mas quando o cristão tem compromisso com Deus, ele tem compromisso com a palavra e ele tem compromisso com uma igreja. Ele está em comunhão, tomando a Santa Ceia, participando da mesa do Senhor, comendo pão, que significa o corpo de Cristo, tomando vinho, que significa o sangue de Cristo. Então ele está em comunhão, ele está em perfeita sintonia com a palavra de Deus. Tem milhares no mundo que acreditam em Deus. E muitos, quando morrem, muitos dizem: está no céu, está cantando lá no céu, está lá tocando tamborim, está lá tocando sua guitarra, está lá tocando seu violão. Não estou falando de crente, não, estou falando de pessoas do mundo mesmo. Elas acham que entrar no céu basta acreditar em Deus. Não é por aí. Deus te abençoe, meu tempo terminou. Muito obrigada por me ouvir. Espero você na próxima gravação, se assim você desejar. Um abraço de Neuza Baldini.